O NJ está de volta. Durante o mês de abril, a Fundação Cultural de Jacareí promoveu 3 exposições para festejar os 365 anos da cidade. As exposições apresentaram diversos pontos que fizeram parte da história local, como a presença dos índios no nosso território e a chegada da ferrovia e das indústrias. Jacareí já foi dos índios, dos viajantes e dos comerciantes. E depois foram as indústrias que se instalaram por aqui. No aniversário de 365 anos, 3 exposições contam todos os momentos que fizeram parte desta história. Sediadas na Diretoria de Cultura e na Sala Mário Lago, as mostras O Indígena em Jacareí através da Arqueologia, Jacareí dos Viajantes e Comerciantes e Indústrias de Jacareí apresentam diversos momentos do que hoje compõe o retrato histórico local. O presidente da Fundação Cultural, Fabrício Stipe, conta o que motivou essas iniciativas para o aniversário da cidade. A primeira ideia é fazer exposição com a arqueologia indígena, resgatando esse importantíssimo capítulo da história de Jacareí. Então, dentro da arqueologia, nós temos 5 sítios, já com catalogação de material indígena, e nós estamos fazendo junto com os alunos, com os estudantes. Hoje nós estamos recebendo o Colégio Teresa Porto Marques e o Colégio Ângulo de Jacareí no período da manhã, e outros colégios vêm marcando para vir visitar o nosso acervo arqueológico indígena e também o resgate do café, das ferrovias e das indústrias de Jacareí. As pessoas já estavam esquecendo a história das ferrovias e a gente gostaria de se apropriar melhor desse espaço físico. Então, por que não se lembrar como que começou tudo? Com a inauguração da estação ferroviária, o que começou a surgir em torno da ferrovia, que foram o comércio. E aí, no segundo momento, porque 3 anos depois da inauguração da ferrovia, é inaugurada a primeira indústria de Jacareí, que é a primeira do país, que era a indústria de meias. Foi a primeira do país. Nas exposições, os visitantes têm a oportunidade de ver artefatos, fotos e conhecer curiosidades sobre a história da cidade, como descobrir que Jacareí tem 5 sítios arqueológicos e foi formada também pelos Tupi-Guaranis e os Aratus. É muito interessante porque no sítio a gente encontra coisas assim, às vezes, que você jamais vai encontrar num documento escrito, num livro. E no sítio arqueológico você encontra coisas do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas, que por algum motivo ou por outro foram abandonados naquele local. Então você sempre tem surpresas, assim. É diferente de um livro que às vezes já vem interpretado, a ideia já vem interpretada. Você vai interpretar a história, a ideia, através desse material que você está encontrando no sítio arqueológico. Para o presidente da Fundação Cultural, alinhar essa iniciativa com o processo educacional é muito importante. Isso é essencial para a aprendizagem significativa. Então, os alunos conhecendo um pouquinho mais da história de Jacareí e dos espaços públicos de Jacareí, isso é essencial para uma apropriação coletiva e uma apropriação cultural de nosso município, tanto em termos históricos, antropológicos, filosóficos, sociológicos e também no sentido de apropriação coletiva dos espaços. Esse outro jeito de apresentar a história atraiu alunos de diversas escolas que aprovaram a experiência. Eu estou achando muito legal isso, porque é um novo jeito dos alunos se interessarem de um modo diferente, e conhecer a história da nossa cidade é muito importante, porque não é apenas chegar, viver e estar nela, é saber como ela viveu, como ela passou, como ela foi. E isso é muito legal, eu adoro, eu gosto muito de história, e estar aqui aprendendo essas coisas está sendo muito gratificante para mim. É bom, porque às vezes a gente precisa sair um pouco do cotidiano e além de aprender o que a gente já aprende na escola, a gente tem que realmente saber mais sobre a história da nossa cidade, e está sendo muito legal porque o pessoal daqui, além de se entrosar com a gente, eles ainda explicam de um jeito que é mais fácil para a gente entender. É bom porque a gente vai aprender sobre Jacareí, o que aconteceu até a gente chegar aqui, E cada artefato, essas coisas, é muito bom para a gente aprender e tudo mais. E Ana Luísa reforça que não só os estudantes ficaram surpresos com as histórias. Está sendo muito interessante porque eles estão perguntando muito e fazendo muitos comentários. E não só as crianças, mas também eu tive a oportunidade também de acompanhar adultos aqui. E eles falando, essa indústria eu lembro, meu pai contava, minha avó contava. Então está sendo uma ligação entre o passado e o presente.
Conheça agora a atuação do programa Jovens Urbanos em Jacareí, uma iniciativa da Fundação Itaú Social e conta com a coordenação regional do Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos, o GAMT, que tem por objetivo incentivar jovens a explorar a cidade, reconhecer as suas necessidades e realizar projetos para desenvolvê-la. 120 estudantes do ensino médio da rede pública de Jacareí iniciaram em março uma experiência de 10 meses em um projeto cultural que incentiva a ampliação de repertório sobre a cidade nos mais variados aspectos, o programa Jovens Urbanos. O programa Jovens Urbanos, ele é uma abertura de repertório para o jovem. Na realidade, o jovem aqui, ele vive na prática questões como exploração da cidade, né, o pertencimento, o autoconhecimento. Ele tem experiências diárias de conhecimento com oficinas de arte, oficinas tecnológicas. Explorar, experimentar, expressar e produzir. Esses são os 4 pilares que embasam o programa Jovens Urbanos, uma iniciativa da Fundação Itaú Social, coordenado no Vale do Paraíba pelo Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos GAMT e que conta com a parceria local do Instituto Sapucaia, o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Fundação Cultural de Jacareí. Ele vai sair explorando a cidade, desde os bairros deles, né, assim, conhecendo o que tem no bairro, quem são as pessoas, as histórias, as memórias desses bairros, depois a cidade, mas sempre em busca do olhar o que a cidade oferece para o jovem, o que a gente encontra para o jovem, aonde a gente encontra, e se a gente não encontra, o que falta para o jovem dentro da cidade. Depois a gente vai oferecer para eles experiências, que a gente fala que é uma fase de experimentações, que são oficinas diversas, onde eles vão poder experimentar vivendo as oficinas, né? Então pode ser hip hop, grafite, música, dança. Vai vir um cardápio de oficinas que eles vão escolher o que eles querem fazer e aí eles vão estar absorvendo essas experiências. Eles vieram na escola, aí eu acabei que falei, nossa, deve ser uma coisa interessante, porque à tarde não fazia muita coisa. Aí eu peguei e pensei, vou fazer, não é muito tempo, é um ano. E tinha várias oficinas que eu achava legal, como fotografia, gastronomia, dança. Aí eu pensei, daí eu falei com meus pais, daí eles falaram, tudo bem. Aí comecei, muita gente que eu conhecia ia fazer também, então ficou muito mais fácil para mim fazer. Eu tô querendo fazer uma oficina de culinária aí, porque no meu futuro eu quero cozinhar. As 120 vagas foram distribuídas em 3 núcleos da cidade e contempla jovens de 16 e 17 anos, que no decorrer do programa terão a oportunidade de desenvolver um projeto para ajudar na evolução da cidade. Durante toda a discussão, nesse período de 10 meses, ele coloca as ideias no papel e a gente ajuda ele a formatar um projeto. E tudo por base naquilo que ele observa, seja na exploração, seja no autoconhecimento dele e do que ele aprende sobre a cidade, vamos dizer assim. E muitas vezes o que ele aprende, o que ele observa, ele encontra soluções para um espaço urbano dele. O Itaú dá uma verba para eles desenvolver esse projeto junto à comunidade. É uma verba muito pequena, mas já é um pontapé inicial para ele poder articular. O que a gente quer com isso? Que o jovem tenha autonomia, para ele poder decidir o que ele quer para ele. Bom, eu estou gostando do projeto porque é interessante. Eu pensei que por aqui eu podia achar melhor assim na minha mente uma vocação para o meu futuro. O programa Mesa Brasil Sesc foi criado em São Paulo há mais de 20 anos, mas hoje está presente em todo o país, inclusive na nossa região. A ideia é diminuir o desperdício de alimentos e garantir um destino adequado para eles. Confira na matéria de Ícaro Leal. A maioria das pessoas não sabe, mas a taxa de perda e desperdício de alimentos é alta no mundo todo. Segundo dados divulgados no início de 2016 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados a cada ano no planeta. Isso é equivalente a 1/3 dos alimentos feitos para o consumo humano. Um dos programas criados para amenizar essa situação é o Mesa Brasil, do Sesc. Na região de São José dos Campos, ele funciona há 16 anos
e abrange as cidades de São José, Monteiro Lobato, Caçapava e Jacareí. O Mesa Brasil ele foi criado para combater a fome e o desperdício, né? Então, no desperdício no sentido daqueles doadores potenciais, né? Poderem doar aqueles alimentos que não têm valor comercial para venda, mas que têm valor nutritivo. E a questão também de atender as instituições que de fato precisam desse alimento, né? Instituições sociais que precisam, de certa forma, dos alimentos para agregar valor nutritivo das refeições. Ao todo, 34 instituições recebem alimentos na região. São cerca de 4.000 pessoas atendidas semanalmente. Em Jacareí, a Santa Casa e o Projeto Guri na Roça são os locais que recebem esses alimentos. E funciona da seguinte forma: o supermercado separa previamente os alimentos que não são aproveitados na loja, em sua maioria de hortifruti, e depois os funcionários do programa fazem uma segunda seleção para ver quais alimentos ainda estão aptos para o consumo. Esses alimentos são separados dos demais e levados para instituições. A gente trabalha então de segunda a sexta, né? A gente tem 2 caminhões, então são 2 roteiros distintos, né? E que cada caminhão faz determinada cidade, né? E os doadores também. Então a gente tem horário específico para estar passando nesse doador, no período da tarde a gente faz a entrega na instituição e aí por isso que a gente tem a denominação então colheita urbana, coleta de manhã e entrega no período da tarde. As entidades que têm interesse em receber esses alimentos precisam procurar o SESC São José dos Campos para saber detalhes de como ingressar no projeto. Segundo a coordenadora do Projeto Guri na Roça, Luciana Ferreira, os alimentos que chegam representam cerca de 50% das doações para o projeto. A gente melhorou demais a qualidade do atendimento, né? Porque assim, nós temos assim, recursos que são muito voltados para a estrutura, né? E a gente oferece almoço, essa coisa toda. Mas o almoço ficou muito mais rico, os lanches ficaram muito mais ricos, enfim. E é uma parceria que é fundamental. Hoje a gente não consegue imaginar o nosso trabalho sem o apoio do Mesa Brasil. Além de receber esses alimentos, os ganhos do Guri na Roça com essa parceria foram além da alimentação. Muita coisa boa aconteceu. Até uma parceria que a gente conseguiu em termos de patrocínio mesmo, da estrutura, da organização, uma das coisas que foi avaliada foi a parceria com o Mesa Brasil. Na hora que eles viram que a gente tinha essa parceria com o Mesa, eles entenderam que nós realmente tínhamos uma estrutura que merecia mais cuidado. Então, além do alimento, tem o nome forte, né, SESC, Mesa Brasil, e tem todo um cuidado por trás, assim, que é a capacitação da cozinheira, os eventos que eles promovem, é maravilhoso. A quantidade de alimentos levada para a instituição depende de um cálculo realizado. Nele é levada em conta a quantidade de refeições servidas, a data em que os alimentos são mais bem aproveitados e o número de pessoas que são atendidas. E isso tem que ser calculado. Afinal, melhor do que desperdiçar é alimentar. Termina aqui essa edição do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.